jovem aprendiz! Hoje o nosso bate-papo por aqui é diferente, hein? Então iniciamos hoje o quadro Fale Mais sobre esse assunto, no qual traremos temas muito importantes do mercado de trabalho voltado aos jovens aprendizes. Então, para estrear esse quadro, está aqui presente a Carol Custóias, porque ela é minha íntima, mas é Carolina Custóias. E olha só o currículo que ela tem aqui. Ela é psicóloga intercultural, que ela atende tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Ela é coach de vida e carreira, ela é consultora de carreira e também facilitadora de dançoterapia. Olha só que incrível! Seja muito bem-vinda, Carol! Gratidão, Aline, pela oportunidade, pelo espaço, obrigada pela apresentação. E estamos aqui para contribuir, né? Contribuir com os temas que você vai sugerir. Então, vamos juntas. Obrigada pelo espaço. Ah, maravilha! Então vamos lá, Carol, ao que interessa e me fale mais sobre esse assunto. No final do ano de 2022, saiu uma matéria com o seguinte assunto: mais de 2 milhões de jovens entre 18 e 24 anos ficam menos, olha só, menos de 3 meses na mesma empresa. Na sua opinião, Carol, o que fazem esses jovens pularem de emprego para emprego com tanta frequência assim? Maravilha, Aline. É um tema muito bom, muito atual, eu acho que muito presente, né, na juventude. Então, eu acho que é muito propício falarmos sobre isso. Eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que eu não posso afirmar exatamente qual é a razão, porque a razão ela é muito individual. Cada um desses jovens, cada um de vocês que estão ouvindo, vai ter suas razões, né, para buscar outras oportunidades, para não estar onde você está no momento. Mas contextualizando um pouco, nós precisamos lembrar que existe um conflito de geração, né? Esse conflito de gerações, ele sempre existiu, não é uma novidade como pensamos, né? Alguns pensam que é uma novidade esse conflito de gerações. Não, nós sempre tivemos conflitos de gerações. Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que talvez as gerações passadas, né? Então, entre gerações nós temos o Baby Boomers, temos a geração X, geração Y, geração D e a geração Alpha. Pessoal que está na faixa etária de 18, né, 24 anos, acho que foi essa faixa etária que você mencionou, né, Aline? É Exato, uma exato. geração, está aí na geração Z, né? Entre geração Z caminhando para a geração alfa. Então, essa geração, ela tem uma mentalidade, uma forma de ver o mercado de trabalho, uma forma de agir diferente do baby boomers, das gerações anteriores, né? Então, cria a primeira coisa choque. Então, eu que sou da geração Y, por exemplo, né? Porque eu sou nascida de 1988, eu olho para esse fato e me surpreendo. Na minha geração não era tão comum e era mal visto também pular, né? Embora, assim, tinha também, sempre teve, né? Algumas pessoas que ficassem mais ou menos na minha geração. Mas se a gente pega um baby boomer para olhar para isso, o olhar deles vai ser de muita crítica, né? De muito julgamento. Mas hoje a gente não quer trazer esse olhar. Não quero trazer o olhar necessariamente de crítica, de julgamento, mas muito mais de compreensão do porquê que isso acontece. A geração Z é uma geração onde está mergulhada 100% na era digital, né? Mensagens instantâneas, teoria de gênero, acesso à informação, tem essa vontade de globalização, de estar em tudo em qualquer lugar, e as coisas acontecem muito rápido. Então, eu Uhum, acho que essa geração ela tem uma impaciência, né? verdade. E então já começa daí. E qual que é o fenômeno? A impaciência, acredito, né? Nas minhas palavras, eu penso que é um pouco disso, a impaciência. E junto com isso tem um pouco também das próprias empresas que não estão necessariamente acompanhando essas necessidades dessas gerações. Então, falta ações de engajamento para esses profissionais, falta uma compreensão, um diálogo, uma abertura para que esses profissionais também possam sentir que tem espaço. E a falta de espaço faz com que eles não se sintam acolhidos nem pertencentes e eles buscam, então, um movimento de saída, né? Então, tem vários fatores, e dentre eles, esses um pouco do que eu citei. Faz sentido, Aline, para você? O que que você acha? Muito sentido, assim.
Recentemente, eu estive em um evento que trouxe um pouco dessa cultura no qual cada empresa tem e nesse recebimento desses jovens do mercado de trabalho, aprendizes. Então, eles muitas das vezes não ficam também por conta dessa cultura. E hoje, o que Exato. é mais solicitado, eu não sei se você consegue ver também nesse formato, mas é a flexibilidade. Eles não estão nem Sim. muito assim querendo uma questão de benefícios, que antigamente se via muito, né, numa procura de trabalho, Verdade. mas hoje eles querem uma flexibilidade, eles estão num momento assim de Liberdade. liberdade, não é que o jovem quer? Sim, liberdade, liberdade. E assim, acho que todo esse mundo digital trouxe um pouco desse senso, né? Eu posso estar em qualquer lugar a qualquer momento. Então, eles esperam um pouco disso também nessa extensão da vida, que é a área profissional. Então, de fato, tem exigências que hoje nem todo mundo no mercado de trabalho, nem todas as empresas estão prontas para oferecer, né? E tem as próprias, acho que os próprios questionamentos, as próprias crises coisas internas desses jovens também, né? Tem muitas dúvidas que essa geração também está passando sobre o que se quer para si, o lugar ideal, que aí a gente vai entrar numa conversa mais de propósito. Eu também penso, Aline, que essa questão de pular, né, de não ficar, tem a ver com uma falta de propósito e uma busca por um propósito, né? Que às vezes não é atendido por aquela organização, e aí eles ficam mesmo na busca disso. Pera, isso não me preenche, então o que que pode ser, né? Então, essa vontade de se sentir conectado com o propósito é uma vontade muito mais presente nessa geração do que nas gerações passadas, né? Baby Boomer, por exemplo, foi uma geração que veio logo após do final da Segunda Guerra Mundial e a maior preocupação que é a galerinha da era de 65, 40, entre 1940 e 1965, que são talvez os nossos pais ali. Exato, E os avós da geração Z, por exemplo, verdade. né? E os avós da geração Alpha. A preocupação do baby boomer era trazer estabilidade, porque eles tinham acabado de sair, né? De passar pelo fim da Guerra Mundial. Então, essa coisa de construir estabilidade, solidez, casa, bens materiais, era o foco, né? A geração Z, por exemplo, dos pais já oferecem para alguns isso, e de qualquer forma, quando não oferecem, eles não vêm com essa perspectiva, porque a visão deles de mundo já é diferente do que da geração dos nossos pais ou avós, né, no caso deles. Então, essa questão da perspectiva, as noções do que é sucesso, né? Então, o baby boomer ele não estava preocupado em encontrar o seu propósito de vida, ele estava preocupado em sobreviver e garantir a estabilidade e a sobrevivência. Já a geração, né, Z, ela está preocupada em, cara, algo maior, onde que eu possa me sentir conectado, onde isso possa fazer sentido. Eram coisas que as gerações passadas não se preocupavam tanto. E eu acho que essa busca também gera essa instabilidade de insaciável, né, de buscar e de navegar nos lugares. Então, tem isso aí para adicionar. Mas eu quero depois complementar um pouco como que a gente pode cuidar disso, porque não basta só falar que esse problema existe, né? A gente É, precisa pensar qualquer parte da solução, na minha opinião. Mas você quer legal. complementar de alguma maneira, Aline? Não, eu só quero, na verdade, comentar que o propósito realmente faz muito sentido. Faz com que eles venham buscando algo que vem de encontro ao que, na verdade, ele muitas das vezes ainda nem sabe. Se encontrar o Exato, quê? Eles nem ainda sabem o que eles estão querendo encontrar. é verdade. Então, eu acredito que sim, o propósito faz muito sentido por essa questão de pular de galho em galho, né, por pouco tempo, porque tudo bem você trocar de um trabalho, mas não assim tão rápido, porque três Uhum, meses, não sei se você concorda comigo, mas 3 meses não dá tempo nem de você criar laços com as com pessoas, certeza, não com é? certeza, Entender de com fato como certeza. que funciona. Então, como que você faz se você não criou vínculos? E uma das coisas muito importantes é o networking. E Uhum, como que você faz ele? Se mantendo por um tempo e conhecendo as pessoas por um tempo. E muitas das exato. vezes tem muitos jovens que estão buscando se manter atrás de um computador, e que tudo bem, que não é errado, mas para não ter esse contato social mesmo.
sabe? O relacionamento Uhum. interpessoal. Então, realmente, é mais voltado para o interior de ele se descobrir do que o que a empresa tem a oferecer. Uhum, sim, com certeza, que aí a gente está falando um pouco mais assim dos impactos que esse fenômeno gera, porque é uma constatação, né? Você trouxe essa proposta como se fosse um fenômeno do porquê que essa juventude não fica, né? E é um fenômeno que a gente comprova, é constatado, né? As razões, poxa, diferenças de gerações, isso gera choque nas gerações anteriores, as necessidades dessa geração é diferente das anteriores, a impaciência, a necessidade de liberdade, a falta de engajamento por parte das empresas para lidar com esse público, mas a gente tem a questão de que, poxa, o resultado que isso traz na vida desses jovens e como que a gente pode reverter, porque eu acho que aí entra muito do seu trabalho, né, Aline, e do meu também enquanto psicóloga, o seu trabalho como mentora desses jovens, eu como psicóloga, de trazer orientação e educação, de que por mais que seu impulso, o impulso do jovem seja esse, é lembrar que isso vai trazer um impacto a nível social, né, psicológico, emocional, você ficar realmente assim, pulando de um lugar para o outro, porque você vai sentindo uma sensação de desconexão, você não vai criando vínculo com esses lugares, a maturidade profissional acaba levando mais tempo para ser construída, porque você ainda não consegue absorver muito bem de um conteúdo de um lugar, já passa para o outro, né? Então não tem uma maturidade construída assim, num período que poderia ser, né? Então o pessoal a juventude agora pensa que pular de galho em galho te leva lá mais rápido, mas não necessariamente. A gente precisa levar esses aspectos em consideração, né? É claro que eu sou da É, geração Y, eu não sou da geração Z, então eu vou tender, e eu fui treinada pelos baby boomers, né? Os meus gestores, na época que eu trabalhava no corporativo, eram os baby boomers, né? No máximo uma geração X aí, então eu fui treinar, minha mentalidade ela é um pouco influenciada por eles. Então eu, na minha época de recrutadora, Aline, trazendo esse histórico aqui para cá, o pessoal que está me ouvindo, eu atuei na área de recrutamento por 15 anos. Então, eu fazia parte de recrutamento, e eu não tinha um bom olhar, né, para já naquela época as gerações que estavam vindo para esse aspecto de pular de galho em galho. E é isso que o juventude precisa levar em consideração. Vocês estarão sendo recrutados por baby boomers, por outras gerações, não necessariamente baby boomers, outras gerações, X, Y, enfim. E isso não vai ser tão bem visto, isso vai ter sim uma observação. Então, aí é que entra a questão do jovem levar em consideração a estratégia na carreira deles, não somente as necessidades imediatas e os prazeres imediatos. Então, inclusive levar em consideração de que você pode criar um propósito para você. Você pode buscar esse propósito não necessariamente pulando de galho em galho, mas através de um trabalho de autoconhecimento, porque não tem idade para começar o seu trabalho de autoconhecimento. Então, quem sabe vocês, aí jovens, iniciando o seu trabalho de autoconhecimento, se questionando sobre as suas preferências e construindo um propósito, isso não te motive a você estar com um pouco mais de consistências, né, nas experiências e nas empresas, porque com certeza, né, criar laços, se permitir aprender as coisas com um pouco mais de tempo vai trazer uma maturidade, vai trazer um aprendizado interessante e vai contribuir para que você se sinta mais pertencente, mais conectado com esses ambientes por onde vocês estão passando. O que que você acha, Nini? nossa, super concordo, eu não tenho nem mais o que acrescentar, a não ser observar o futuro daqui para frente, porque, como você mesmo colocou, amanhã serão eles, a geração deles, que estarão treinando os futuros jovens que Exato, virão, né? Então, exato. se eles não conseguem nem permanecer hoje, como que eles vão falar para os futuros? Uhum. Exatamente, isso. E tem uma reflexão adicional ali, não sei se de repente o pessoal que está nos ouvindo está passando por esse desafio, eu não consigo ficar nas empresas, ou eu não quero ficar nas empresas. Fica um questionamento sobre o que motiva você esse movimento, né? Esse movimento de sair, esse movimento de busca. O que é exatamente que está te instigando a isso? O que que você está buscando que você acha que você ainda não encontrou? Porque é claro que pode ser uma incompatibilidade de cultura, né, entre esse jovem e a empresa, mas pode ser também, na verdade, essas buscas interiores, e a empresa não tem culpa.
não é uma outra empresa que vai resolver essa dor interna. Então, perguntar, ok, eu estou com esse problema, estou com esse desafio, eu não consigo ficar. Ou até mesmo eu não quero ficar, para quem acha que esse é o jeito adequado de fazer. Para para pensar um pouquinho, poxa, mas o que que me motiva a agir dessa forma, né? O que exatamente eu estou buscando? E leve em consideração a ter ajuda nesse processo de reflexão, né? De um mentor como a Aline, de um psicólogo, assim como eu, de um consultor de carreira, de um orientador, e entender que começa a refletir, poxa, quais os impactos que eu estou tendo por ficar pouco tempo em cada empresa? É claro que a geração Z, ela vai tender a pensar que ela só tem benefícios. Poxa, eu aprendo rápido, eu passo rápido, eu, eu, eu vivo outras coisas, mas de certa forma isso está trazendo sim algumas consequências, principalmente quando você precisa do olhar das outras gerações para te contratar. Então, um profissional que fica 1 ano, 2, 3 anos, com certeza tem um olhar, uma avaliação diferente para quando nós vemos jovens que ficam 2 meses, 1 mês, dois, 1, 2. Isso fala muito sobre a sua habilidade de resiliência, de flexibilidade, de adaptabilidade. Então, talvez seja momento para também você desenvolver habilidades que talvez você ainda não possua, já que não há lugar perfeito, pessoal, não há. Porque as coisas não são perfeitas. A vida não é perfeita, você não é perfeito, eu não sou perfeito, as suas relações não são. E tudo bem, porque estamos aqui para sermos humanos e não perfeitos e não robóticos. E muitas vezes a gente precisa ter resiliência para aceitar um pouco das coisas como são. E a gente não está falando, Aline, que as pessoas que estão sofrendo num ambiente tóxico precisam ficar Sim, para sempre, serem sim. condenados àquele lugar, porque isso talvez a nossa geração anterior, baby boomers, ou os veteranos que vieram até antes do baby boomers, pensavam que sim, né? Que tinham que se martirizar. Não é isso que nós estamos falando, mas que estamos dizendo um pouco do balanço, do equilíbrio, né? Até que ponto vale sair, até que ponto vale ficar, e o quão importante pode ser construir uma carreira, né, que tenha coerência, a partir do momento que você saiba qual é o seu propósito. Nossa, Carol, você trouxe muitas dicas, muita informação boa para esses jovens, mas você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para a gente fechar aqui? Legal, Aline. Acho que a última reflexão mesmo é essa pergunta, né? Para você que vem pulando de galho em galho, já sabe por que você vem fazendo isso? Já parou para pensar sobre a importância do equilíbrio, de não só fazer de forma reativa, assim, considerar o porquê e os impactos para sua carreira? Então, a gente deixa essa reflexão no final e todas as outras que nós falamos até aqui. Eu realmente espero ter contribuído, Aline. Eu agradeço muito pela oportunidade, inclusive. Nossa, Carol, eu que agradeço mais uma vez, né, por você também esclarecer, assim, trazer pontos importantes, como eu coloquei, sobre esse assunto a nossos jovens aprendizes de hoje e que eu tenho certeza que amanhã, quem estiver aí atuando e passando por uma situação como essa, vai refletir, e lembrar de todas essas dicas. Bom, e para você, caro jovem aprendiz, se isso te fez pensar, refletir, traz para gente, compartilha com outros jovens também que possam estar passando por isso, tá? E fique ligado que nos próximos vídeos do Fale mais sobre esse assunto, a gente vai trazer temas que muito vai te interessar, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Até a próxima. Até!